Olá, gente. Então, tivemos o nosso primeiro fio e foi muito especial para mim. Foi uma conversa muito afetiva e tenho certeza que vocês gostaram bastante também. Conhecer um pouquinho, né, do trabalho da Tita, que está lá em Santiago, no Chile, nesse movimento lindo de arte e resistência. Parabéns para mim, obrigada. É meu aniversário, estou muito contente de estar dividindo esse espaço com vocês. Minha mãe chegou, minha mãezinha que me pôs no mundo. Meu pai, ele faleceu tem um ano, seu Luizinho, né? Então é muita saudade ainda. Ele sempre ligava, falava, desejava feliz aniversário, desejava que Nossa Senhora me abençoasse. Então, eu sei que da onde ele está, lá nas estrelas, ele continua com esse mesmo pensamento, né? Porque o amor, ele é isso, ele transcende, né? Esse espaço físico. E aí, eu tô muito feliz lendo aqui, bonitinho demais, vocês escrevendo. Amada, flor de luz e vida, toda a felicidade do mundão. A Vanessa escreveu, bênçãos sempre. A Teca chegou, a Camila entrou. Tô só esperando então a Luciana Greter voltar para a gente poder conversar com ela. Vocês viram se ela já chegou, a Lu? Sei que a Camila entrou. E aí foi muito, muito lindo, né? Marcinha, obrigada. Obrigada, Marcinha. Você também é uma bordadeira linda. Quero que venha aqui conversar com a gente. A Teca, sempre presente. Que amor. John Milton, chegou. Coisa boa. Depois vê com a da Tita. Você vai amar. Foi lindo. Conversa com ela. Geisa, obrigada. Muita luz em nossas vidas, viu? Ei, saúde, obrigada. A Fê chegou e a Lúcia. Obrigada por estarem aqui. A gente só está esperando a Luciana Greter entrar. Ela já. Obrigada. Felicidades, Geomilton. Obrigada. E aí foi isso, né? Foi assim, muita emoção receber a Tita e conversar com ela. Eu tô a cara de aniversariante mesmo, não tô. Mas é isso, né, gente? Leonina gosta, né? De comemorar enfim. Ah, a Luciana chegou. Então vamos lá, chamar a Lu. Coisa boa. Obrigada, Edna. Coisa mais linda, a Tita, gente. Quando ela vier ao Brasil de novo, vocês têm que estar onde ela for estar. Amiga. Parabéns, Marisa! Ei, Felicidade, felicidades, ainda mais amor, ainda mais poesia, cor, vida, tudo que você é reverberando nesse mundo. Ainda bem que a gente tem esse lugar para ser feliz, né? Para garantir reunião de afeto, de artes. Que bom, muito obrigada pelo convite. não, aberta, assim, só receber. Porque é tão Que importante, conversa, né? que conversa boa com a Tita, né? Ela estava conversando sobre aquele bordado que ela fez e que o olho do peixe é um botão de madrepérola, né? E teve uma pessoa chamada Solange que perguntou, querendo saber um pouco mais sobre essa história, né? Foi lançado em 2015 um filme chamado Botão de Pérola mesmo, e que, assim, tudo, se eu não me engano, tá, Marisa? Porque eu não tenho certeza, eu teria que fazer uma busca para confirmar, mas, se eu não me engano, é um filme de um diretor chamado Patrício Guzman. E ele ele fez um filme que remonta mesmo essa relação dos povos originários com a barbárie da ditadura chilena e como que o botão é o link desde a chegada desses colonizadores aos povos, e depois o botão que os povos encontraram, os povos da floresta encontraram junto a um corpo, que significa que houve ali
um corpo lançado, né, nas águas, e esse botão garante de que esse era de uma pessoa que tinha sido eliminada, né, morta pela ditadura. Então, é através desse objeto que essa trama é contada. É um filme muito poético, e eu assisti não faz muito tempo. Então, isso, a Solange está dizendo que vai procurar. Olha, se eu não me engano, tá? Porque a gente conversando aqui, eu me lembrei, mas eu também teria que buscar uma informação mais concreta. Mas, de qualquer maneira, eu acho que você fazendo, clicando esses nomes, assim, é muito, muito lindo, muito profundo, né? Triste, lindo pela poesia, né? Uma história muito triste, muito complexa, né? Mas você sabe, Marisa, que eu estava ouvindo essa conversa, e aí eu resgatei assim, um estudo que eu fiz quando eu estava no mestrado, de um escritor francês chamado Pierre Nora. E ele garante assim, que todo exercício em que em seu método utiliza técnica, poesia e razão, através de um processo de associação que confira ao praticante a capacidade de lembrança daquilo que deseja recordar, ou daquilo que fosse necessário fixar, é memória. E memória coletiva e individual é uma das atividades fundamentais dos indivíduos, em todas as épocas, né, de todas as sociedades, porque ela não é só uma conquista, ela é um instrumento objetivo de poder. E eu relaciono isso à arte e ao bordado, porque para o bordado, você dedica tempo. E tempo é tudo que nós temos realmente, né? Tudo pode vir e ir, né, na vida. Tudo pode ir e ir, mas o tempo, ele é só nosso, e a gente, quando tem a consciência de administrar o tempo, a gente se torna uma pessoa melhor, né, pra gente. A Joana está perguntando o nome do filme. Esse filme, Joana, se eu não me engano, chama-se O Botão de Pérola. A Vanessa falou que... Mas aí talvez, se não for, tem que fazer assim, botão, ditadura chilena, filme, botão de madrepérola. Faz uma pesquisa que você chega lá. Eu tô assim, me lembrando ainda, eu não tenho como garantir, mas essa pesquisa acredito que vai te levar a esse filme. Ô, Lu, né? É bonito isso que você está dizendo. Primeiro porque assim, hoje o tempo fez de novo, né? Uma volta, um ciclo. E é meu aniversário, né? Então, assim, nada Viva! expressar isso com essa palavra tempo. E segundo, que a categoria tempo, como você falou, para o bordado, ela é uma categoria, assim, imprescindível. Tanto que a palavra tempo, quando eu pergunto assim, o que o bordado te deu, né? Ou o que você conquistou através do bordado, muitas pessoas respondem para mim assim, o tempo. Tá? Recuperei o tempo. Ou é como se eu estivesse recuperando um tempo. Então, e essa categoria tempo, ela é cíclica, né? Ela não, mas a gente vive, quando a gente força ela a viver nessa linearidade, aí dá esse pane todo que está dando no mundo. Né? No mundo interior e no mundo exterior, porque o tempo ele é cíclico, e ao mesmo tempo é uma espiral, né? A gente nunca está no mesmo lugar, ele se movimenta. Para mim, o tempo é o grande Senhor, né? Tempo. E entender essa categoria, mergulhar nessa categoria, se entregar nessa categoria, viver essa categoria, tanto que para todos os povos, né, assim, que meditam, que buscam um equilíbrio, fala, sempre-se no tempo presente, né? Ou fala, nunca é tarde para voltar e pegar o que ficou lá atrás, né? Ou se plante hoje para colher amanhã. Então, assim, tudo está ligado ao tempo. E que bom nos reuniu aqui. Por falar em tempo, o que eu tenho assim para compartilhar aqui, né? O tema do nosso encontro será, né, o bordado na ilustração de livros infanto-juvenis.
Eu queria então começar dizendo que o bordado, ele sempre esteve na minha vida como apreciadora, né? Através das peças bordadas que eu via nas casas das minhas avós. E a minha mãe herdando um pano, mas ela não é tanta dos paninhos, não. Eu é que sou mais dos paninhos. Quando tem uma herança de pano, ela fala, é pra Lulu, isso é pra Lulu. Então, em pano bordado, é como se, assim, é um objeto que eu confio. Eu confio num pano bordado. É algo que é simplesmente assim, né? Eu, quando vejo um pano bordado, eu confio, eu tenho um sentimento de confiança, né? Eu acho que tem a ver, né? Inclusive, essa palavra tem tudo a ver. Mas, efetivamente, o bordado, eu comecei a ter um pouco mais de noção da grandeza do bordado quando eu já estava na faculdade, né, estudando artes e design na PUC, e a gente fez um movimento de estudantes que a gente fez uma semana de arte brasileira, chamada Manifesta Paixão. Muitas pessoas envolvidas, muitos estudantes, né? E nós, estudantes de artes e design, estávamos dedicados a conhecer o design brasileiro, o design da matéria-prima brasileira, da manufatura brasileira, então dos indígenas, das sociedades ribeirinhas, das brincadeiras de boi, das brincadeiras dos estandartes, né, que estão em várias manifestações culturais brasileiras, né? E a gente, dedicados a esse estudo, esse grupo de estudantes, fez uma semana em que a gente convidou Dona Teté, a gente teve Mestre Darcy, teve Tia Maria do Jongo, você estava junto, Fernando Mendonça, então tivemos artes plásticas, tivemos artes dançadas, tivemos artes cênicas, artes visuais, cinema, e tivemos uma oficina com o Mestre Abel. E a gente, então, começou a entender essa grandeza, começou a entender, enquanto grupo, enquanto coletivo, né, esse poder da criação e desse lugar de memória, de resistência, de afeto, de conhecimento, de rede, né? E aí, nesse mesmo tempo, né, de universidade, com os mestres Urian, com a professora Ana Branco, com professores que nos orientavam e nos seduziam a olhar o nosso país e o esplendor do desenho brasileiro. Então, a gente foi estudando, né, os mestres brincantes, a poesia popular, e aí comecei a me dedicar à brincadeira do boi, junto ao grupo de estudos Boi Cascudo, né, que, enfim, que hoje são pós-doutores, os integrantes estão brincando, né. E aí, naquele momento, eu comecei a bordar para o Boi Cascudo, pro manto do Boi Cascudo, né. Então, esses meus primeiros momentos de bordado, eles passaram por esse bordado com os canutilhos, né? Com as peças em que os canutilhos, com fio de nylon, a gente ia bordando e depois a gente recorta, né? E a gente aplica no boi. Eu esqueci de pegar um objeto. Elisa, você me ajuda? Pega aquele álbum do boi que tá ali dentro daquele armário, que eu esqueci só de separar ele. Lá dentro daquele armário ali, você abre bem a porta de madeira e o álbum do Boi Cascudo, ele tá num veludo roxo. Abre mais a porta. E aí, nesse momento, a gente começou a fazer esses bordados para a gente fazer o brinquedo que a gente queria brincar. E aí você pensa, né? A brincadeira popular é essa categoria genial de que você faz o brinquedo para você brincar, né? E com todas as referências, né? Com todas as referências que você tem dos mestres, você também é capaz de... Obrigada, filha, que eu ia mostrar, então, nesse momento. E aí, nesse momento, então, de fazer os bordados do boi, a gente começou a juntar essas nossas brincadeiras num álbum. E aí a gente fez todo um bordado do boi, em que a árvore ficava bem no dorso do couro do boi. De um lado era o dia e de um lado era a noite. Então a gente fez o tronco todo de botão. As folhas, cada um de nós, aí Vanessa, Marina Bezzi, Melissa Ferraz, Maria Mazilo, Paula... Todo mundo
vinha fazendo Georgiana, Dri Schneider, assim, todo mundo que vem brincando boi, né, dos nossos, Mariana Rosa, Zuza, Bina, todos nós, a gente vinha bordando, sabe? E aplicando no boi. E aí o segundo bordado que eu fiz foi esse aqui, que foi a capa do álbum do Boi Cascudo, que tá aqui em casa, mas é um álbum do grupo, né? Que lindo, Lu, que árvore linda. Nossa, Então a gente tem, adorei essa lua. tem o dia e tem a noite, né? O sol e a lua. E é um álbum que foi feito junto. Tem a Adriana Simões, que fez a encadernação, a Vanessa Machado, que fez toda a costura do veludo, e o bordado, esse aqui foi eu que fiz, mas a gente faz tudo junto, né? Vem fazendo tudo junto. E aí, Marisa, desse tempo todo, eu mantinha a minha relação com o bordado sempre uma vez por ano, que era quando a gente viaja para o Sana, que a gente vai sempre no fim do ano para o Sana, para uma casinha que a gente vem alugando também um coletivo, né? E aí que é quando eu tinha o tempo de ficar parada, contemplando e brincando, e o bordado era o nosso brinquedo lá também, né? E aí, com esse monte de bordado que a gente estava se planejando para fazer um segundo couro do boi, porque esse da árvore ele foi feito e tá pronto, a gente foi se dedicando a fazer um novo bordado para o novo couro do boi cascudo. E aí, no meio do caminho, surgiram outros encontros com esse mesmo grupo de pessoas. Aí tem a Luíse, tem a Laura Escorel, tem tanta gente. E aí a gente começou a se reunir também para bordar os estandartes do desfile do cordão do Boitatá. Boitatá. E aí eu me vi num outro coletivo, né? Então eu tinha esse momento em que eu fazia sozinha e principalmente fazendo sozinha para cultivar o momento coletivo, né? E aí a gente também se encontrando uma vez por ano, e isso vem acontecendo há alguns anos. E aí a gente se encontrando sempre nas vésperas do carnaval, aí a gente dança, a gente inventa passos, a gente pesquisa quais são os passos que existem e a gente borda. Então a cada ano tem uma homenagem, a cada ano tem uma referência do grupo a ser bordada e a ser levantada, a ser erguida, a ser dançada, fazer a topagem com as bandeiras e tal. E a gente está se reunindo também para viver esse momento. Não, né, Lu? Que o carnaval já começa aí, né? Já começa nos encontros para os bordados. E aí, inclusive, muitos dos bordados que eu estava fazendo para o Boi Cascudo e que foram sendo guardadinhos, né, na minha caixinha que eu levo quando eu vou lá para o Sana, né, na minha caixinha com tudo dos bordados, sim, muitos deles foram usados no estandarte do Ariano Suassuna. Outros no do Dominguinhos, no Gonzagão. Então, na verdade, esses bordados eles foram ganhando suas vidas próprias. Eles tinham uma intenção, depois eles foram vivendo em seus lugares, né? Foram conquistando seus lugares no mundo, né? Então, o bordado com o canutilho, ele teve esse lugar, né, na minha vida. Então, ele começou aprendendo com o mestre Abel. Então, a gente continuou bordando para o Boi Cascudo. Esses bordados também foram brincados no Carnaval Carioca, tudo com o mesmo grupo, né? E, recentemente, em 2018, eu fui chamada para fazer a ilustração de um livro que é um enredo que se passa no Maranhão e que é uma história que acontece entre dois primos, uma brincadeira entre dois primos e que é na metáfora do se reconhecer no grupo, de estar sozinho e estar em grupo e tal, eles vão brincar uma brincadeira de boi. Um dos primos some, cadê? É o miolo do boi? Quem é o miolo do boi? Onde será que ele tá? E aí eu comecei a fazer as pinturas e era um curto prazo de tempo que eu tinha para fazer o desenho. Assim, era uma coisa de 1 mês, 40 dias para fazer todas as ilustrações. E eu comecei a fazer a pintura. E aí eu me virei para o editor, o Gil Salles, né, da Editora do Brasil, falei, ô Gil, eu estou aqui com uma série de bordados que eu vim fazendo. Eu estava pensando em fazer umas fotografias, fazer uns recortes no computador, né, e aplicar, porque aí eu trabalhando no Photoshop, eu replico. Então, se eu tenho um bordado, que é esse aqui, por exemplo, né, essa figura, sim, eu tenho como... No computador eu tenho como encher um corpo de boi com uma peça, né?
com uma célula, né? Você vai recriando. E aí ele ficou encantado com a ideia. Ele, a princípio, assim, você vai bordar, ele achou que eu era doida, que eu não ia dar tempo de fazer, mas como eu disse que eu já tinha isso em mim, que eu já tinha o Maranhão estudado e vivenciado, tinha ido para lá e tal, aí ele topou. Então eu já tinha, né, para esse trabalho, o meu peitoral, que é o peitoral que eu bordei para brincar o boi cascudo. É lindo, Lu, lindo, esses beija-flores, lindo. E aí eu fiz a pintura, tá aqui embaixo dessa mesa. Eu tô com uma mesa aqui na frente de mim, que eu fui botando tudo nela para poder abrir. E aí esse peitoral entra, vou mostrar para vocês. Entra nesse desenho. Esse desenho é o original. Então aqui a gente tem o vaqueiro e o boi, né? E aí, quando eu digo para você que eu terminei ele no computador, que aí eu fiz a pintura, depois eu escaneei todos os bordados, e aí quando eu fui trabalhar no computador, o vaqueiro entra na ilustração com o meu peitoral. Então, aquele peitoral que eu mostrei para vocês. Isso. E o boi, a mesma coisa. Aquela que eu mostrei tá aqui. Vocês estão conseguindo ver legal? Muito, muito. Essa história é incrível, ela é muito linda e muito bem ilustrada, né? Então, é um livro que foi escrito pelo Wilson Marques, pela Editora do Brasil. E aí, o bordado na ilustração, ele entrou dessa maneira, bem tecnicamente falando. Foi assim, eu fiz o bordado, eu fotografei o veludo preto, né? Eu fotografei e depois eu manipulei para que eu pudesse reproduzir, copiar e colar, copiar e colar. Eu fiz um bordado digital, né? Onde a diversidade que eu tinha no pano, eu selecionei quais daquelas estrelas, qual daquelas flores, quais daquelas luas e fitas iriam entrar na composição das imagens. Então, esse foi um trabalho bastante especial que, assim, abrem portais, né? Porque a ilustração, a saída é digital, né? Então, muitas vezes eu começo e termino o trabalho manualmente, todo em aquarela, todo em lápis de cor, mas eu também estou curtindo essa possibilidade de começar no papel e também ter uma conclusão no computador que vai ter uma... Imagina se eu ia ter condição de, em 40 dias, de criar um livro todo bordado. Mas, com relação com o brilho, né, da festa, e eu podendo fazer isso digitalmente, eu não tenho agora um original, eu tenho um livro que tem os bordados originais, entendeu? Então eu venho me acostumando com isso, né? E aí o escritor é maranhense, ele escreve muito sobre as brincadeiras populares do Maranhão, né? E ele, quando recebeu os desenhos que ele viu no computador, ele perguntou pro editor se eu era maranhense, porque ele achou, e aí eu falei, olha, eu sou apaixonada, mas eu sou carioca e eu também sou apaixonada pelo Rio, por tudo que o Rio tem. Mas eu já tive aí, eu fiz uma pesquisa e como ilustradora eu faço muita pesquisa para chegar num resultado que tenha, né, em alguns casos tem, em alguns trabalhos eu conquisto essa sensação, porque a festa do Boi do Maranhão, ela é sensorial, né? Você passa, você sente, é tudo tão generoso que você tá na rua, né? E o bloco tá, e o cordão tá lá, eles estão ali, você transita, você sente a fita passando, né? Você olha para um lado e brilha, e o sorriso das pessoas, e o brilho dos canutilhos. Então, eu queria, nesse livro, trazer o que eu conseguisse de sensação, né? De quem fosse, porque tem gente no sul do Brasil que vai ler, são crianças do Sudeste, crianças enfim, lá no Maranhão esse livro está sendo muito bem recebido, muitas escolas estão adotando. Então, é uma sensação que eu queria, né? Então, eu venho fazendo assim. Outra coisa, outro livro que eu trabalhei com bordado, o bordado não está no livro como um elemento físico, mas as personagens
uma delas é Bordadeira. Então é o livro Marinela, que foi um livro que foi uma história que eu ouvi e que eu escrevi e ilustrei. E nesse livro essa menina cresce no sertão. Eu localizo um sertão mineiro, assim. Eu, inclusive, pesquisei um livro chamado Violeiros do Brasil, que é esse livro aqui, e foi através das fotografias desse livro que muitas das ilustrações foram feitas, a partir da observação desse livro, que é da Miriam Taubkin. E aí eu pesquisei muito o trabalho desse livro. E esse livro, essa menina cresce sendo cuidada por uma avó e por uma tia. E essas duas mulheres de tradição, apresentam o mundo como um mundo em que ela vai bordar o seu próprio vestido, o seu próprio véu, e um príncipe vai chegar. E ela, então, tem a ilustração em que o ato, o bordado, né? Então, tem a ilustração em que há a representação desse tempo. E que ele começa, ele tem uma perspectiva, então ele está perto, ele está longe, é como se tivesse um tempo passando por aqui. E aí eu me dediquei também a observar esse gestual, né, que é o bordado. O bordado é aquilo que a gente se cobre dele, ele pode ser pequenininho, né? E aí tem essa imagem em que, nos dias de sol, Marinela bordava o dourado do véu. Nas noites escuras, ela olhava as estrelas do céu. Então, nesse livro, o tema bordado entra como a relação dessa família, né, composta de duas mulheres adultas e uma criança. Mas o tempo passa, ela olha pela fresta, o príncipe não aparece, e aí ela vai se dedicar a cantar versos de improviso, vai se dedicar a conhecer as histórias. Então ela vai para a beira do rio, ela escuta e aprende com as violeiras. E tem sempre o pano, tem sempre a colcha, tem sempre a toalha, né? Que, como eu falei, né? Tem toalha aqui em casa, por exemplo, tudo que eu tem pano para contar lá. Então, esse tempo para o bordado e esses objetos, eles são o tempo e o lugar de memória, né? E aí, como a gente começou falando, como que essa memória ela é um objeto de poder, né, do coletivo. Bom, e o terceiro livro... Oi, eu ia falar agora desse livro aqui. Antes, mostra o que eu fiz para você. Você tá com ela aí? Tá separado. Eu já ia me esquecendo, ainda bem que você falou. Tá tudo separado aqui, eu fiz uma separação. E para Marinela, acreditando nessa relevância das mulheres e do bordado na vida dessa menina, Marisa, que hoje é aniversariante do dia, uma vez me presenteou com Marinela bordada. Marinela bordada na capa que é a imagem da capa do livro. Aqui junto com um exemplar do livro. Vou te falar, foi difícil, viu? Foi difícil. Eu imagino. Esse amarelo. Maria, você usou uma linha tão fininha e tão delicada, né? Uma linha tão fininha e tão delicada, né? Vocês querem ver o verso? Todo mundo que gosta de ver bordado gosta de ver o verso. Não? Não, pode mostrar, mas... Pode. Tá bom, sim. Bordado é frente e verso, não é, Marisa? É verdade. Bom, Marisa também me presenteou com outro bordado, então que eu vou falar antes do que eu ia falar, que é um trabalho que nós temos juntas, que é um livro que Marisa escreveu, que trata da história de um calango que vive observando do alto de uma pedra o mar. E quem passa pelo mar, e a areia da beira do mar, e das mulheres que dançam na frente do mar, e das rendeiras, e dos pescadores, ele gosta de ver tudo que acontece por ali. E esse calango, ele está sendo riscado por mim, né? E vai ser bordado por Marisa. E a gente está nesse trabalho que
O tempo a gente vai dar conta, né, Marisa? E aí eu já fiz uma primeira imagem e Marisa já fez o primeiro bordado e ele tá aqui também. Olha ele E é aí. muito lindo de ver, porque eu fiz o risco e a Marisa fez o bordado e é bonito de ver como que uma ideia que eu fiz de uma maneira, teve uma tradução, teve uma composição nova, uma cor, né? E aí esse trabalho que reúne essas duas formas de representação, eu estou achando uma riqueza só, Marisa. A gente vai dar conta, porque é uma riqueza muito grande, né? É importante falar que esse daí foi um dos meus primeiros bordados, tá? Então, aí a gente vê agora Marisa bordando a tia Maria do Jongo. Eu estava ali torcendo pela minha rifa, entendeu? Não fui a sorteada, não fui a sortuda. E é realmente um caminho de aprendizados muito grande. Por exemplo, eu vou falar um bordado que eu fiz agora, mas como eu estou falando dessa sequência dos livros, tá. Eu vou então falar sobre esse aqui, que foi um trabalho que foi feito a 6 mãos, né, por 3 pessoas, muito bom. O texto é de Helena Martins, o livro chama-se Vida que Voa, e é da editora Zit, também a mesma editora do Marinella, tá? Eu só não tinha falado que o Marinella é da editora Zit, alguém perguntou, então, só para não... É sempre importante dizer, né, de onde que esse livro tá, né? E esse livro ele foi uma história muito, muito emocionante, porque a Lena é a fundadora da cooperativa Biomi, das bonecas negras, né, sem cola e sem costura, são fios amarrados, levantam a bandeira, né, do movimento das mulheres, do movimento negro, das artesãs, né, e a Lena é uma grande amiga e ela é uma pessoa em quem eu venho tendo, assim, é um privilégio conviver com uma pessoa tão sábia, né, e aí ela me convidou, assim, lá pelo ano 2003, assim, ela me convidou para ilustrar uma história que ela havia escrito. A Lena acabou de entrar, ela está aqui, Lena, que bom! Então, Lena, lá pelo ano 2003, assim, a gente já brincava carnaval, já brincava boi, já bordava festas e tudo, né? Então, ela me convidou para fazer a ilustração de um livro dela, de um texto que ela havia escrito, chamado Vida que Voa. E aí eu fiquei muito feliz com o convite e combinei de encontrar com ela. E aí eu fui na casa dela, e a gente, na verdade, era na casa da cooperativa Biomi, que era ali no Baixo Santa, Alto Glória, ali subindo Hermenegildo de Barros. E aí eu entrei lá e a gente conheceu o espaço, um espaço muito lindo, assim, cheio de cor e poesia, né? Têxtil. E aí eu fui observando a parede da cooperativa, da sede, vários quadros na parede, assim, quadrinhos não tão grandes, assim, entre 1:5, 1:4, assim, em que eram compostos os quadros com panos colados na base e com as bonecas da Biomi fixas. Então era figura e fundo, personagem e cenário. E aí quando eu fui correndo os olhos, assim, vendo aquele trabalho todo, eu falei, Lena, você faz, né? Você tem o seu trabalho, que é um trabalho da boneca, que é o tridimensional, e você também traduz para o bidimensional, porque a gente tem aqui as imagens, os quadros. Além do mais, havia a fotógrafa Ivone Pérez e o Cláudio Sendin, que eram fotógrafa e designer, e eles trabalhavam muito juntos, fazendo essa publicação, a Biomi, né? Os calendários da Biomi. Todo ano tinha uma festa para o calendário Biomi, né? O calendário, o anual, né? Então, a gente já tinha a Biomi fazendo um trabalho que era da imagem bidimensional, dela impressa. E aí
eu devolvi para ela, assim, eu falei isso para ela, que eu via já uma arte, né, das imagens bidimensionais, e aí eu tive uma outra ideia, e ela topou, e aí agregou uma outra pessoa, que é a Carolina Figueiredo, que é designer e tinha feito já um trabalho junto com a Lena ainda na faculdade. A sua monografia tinha sido junto à Lena, junto à oficina Bebê a Biomi. E a gente é contemporânea na universidade, na PUC, e aí a gente então se organizou e conviveu durante um ano, se encontrando semanalmente para fazer juntas a ilustração da história que a Lena havia escrito. E aí eu, com toda essa sorte e essa riqueza de convivência e de relação com a Biomi, eu fui para a universidade e apresentei ao orientador que eu gostaria de fazer um estudo de mestrado, tendo como meu grupo social de convívio a cooperativa Biomi, especificamente a figura da fundadora, que era a Lena Martins. E aí eu fiz todas as provas, passei no mestrado e levei esse estudo, né, que durou 2 anos acadêmicos, levei toda essa trajetória, essa convivência que eu tinha tido, né? E nessa convivência foram muitos aprendizados, assim, por exemplo, a gente estava montando o espaço da avó e da neta. Então, é uma história que conta uma poesia vivida, uma poesia vivenciada pela avó e pela neta a partir do momento que elas olham o Jardim Boiúna, o Jardim da Cobra Grande. E elas conversam entre elas. A neta diz: vovó, a gente não tem a asa, nós temos a rede. Né? Então, a gente não tem... a gente tem formas de voar através da nossa imaginação e através dos objetos que nos balançam, né? Então, foi uma composição em que a gente fez um painel e que, então, a Ivone Pérez fotografou e ele foi feito a diagramação contemplando os detalhes e a cena da casa com o Jardim Boiúna, né, a cobra que transpassa as árvores e tal. Então, por exemplo, quando a gente estava montando, a primeira coisa que eu observei foi quando a Lena pegou um fio dourado e ela botou como um colar, como um cordão da avó. Né? Não era uma avó que usava um colar de ouro. Né? Então, esses detalhes de valorização e de garantir um protagonismo poético foram me deixando assim, esses detalhes foram me despertando, né? E aí depois, num outro momento, por exemplo, que a gente foi fazer a porta. E aí eu peguei um pano que era um pano que se assemelhava a um pano de juta. Na minha memória, palha, juta, esses materiais mais simples, né? Que era o que a gente vê no filme, na novela, né? Via, né? O negro tá, né? Então estava em mim isso aí, porque, né? A sociedade cresce assim. Hoje a gente tem muito mais referências que vão, mas não eram tantas assim, né? E aí ela falou: não, o pano que a gente vai usar é esse aqui. É vermelho, de flores douradas, bem bordadinho. E aí foram coisas que eram pontos assim que eu ia, claro, claro que sim, né? Então foi um livro que juntou. O bordado aqui, ele não é o tema central desse trabalho, tá, Marisa? Ele entrou como elementos de memória dela, minha, da Carol, que a gente trazia alguns bordados e esses bordados iam sendo aplicados, mas é um trabalho de colagem de pano com a boneca Biomi. Então esse foi um trabalho que teve essa repercussão em mim, né, como pesquisadora, como designer, como ser humano, como mulher, tudo mais. Então esse foi um trabalho que gerou essa tese, essa dissertação de mestrado, com todas essas referências que a convivência com a Lena e com a Carol, tudo isso, todos esses aprendizados que foram acontecendo, né?
Então, esses 3 livros que eu contei para vocês, eles tiveram esse material do pano, do bordado ou da personagem bordadeira na minha trajetória como ilustradora, né? Então, eu acredito que desse lugar, assim, das artes da ilustração, eu valorizo demais a materialidade, apesar de que as artes digitais também podem e alcançam uma imagem que nos leva a lugares distantes, a lugares de sonho, né? Eu acho que não é exatamente o meio, mas é a maneira como a gente dialoga com a história, né? Mas aí tem um ilustrador veterano que eu gosto muito de acompanhar o trabalho dele e aprendo bastante com o que ele fala, que ele diz, eu vou ler aqui, é um parágrafo, ele diz assim que eu costumo, toda vez que eu tenho um trabalho para fazer, eu costumo me lembrar dessa fala dele para guiar ali a minha estratégia, né, de composição. Ele é o Nelson Cruz, é um autor, né? Porque ele também tem a autoria da imagem e também, se eu não me engano, ele também tem livros escritos por ele. Isso eu não tenho certeza. Mas o ilustrador é um autor da imagem, né? Então, o autor, Nelson Cruz, ele diz assim que na infância, tudo que trilhamos, todas as pedras são definitivas. Não deixam a nossa memória. E ele diz assim: a casa da minha avó, por exemplo, tinha um caminho de pedras arredondadas, onde as pessoas mal se equilibravam. Mas era tão bonito que está na minha memória. Minha avó não existe sem esse caminho. O portão, a pedra que costumávamos sentar do lado de fora, todas essas coisas vão para a primeira imagem que vemos. Eu acho isso tão bonito, porque a gente na vida a gente tem a pedra, a grama, o portão, o barulho do portão, né, quando abre e fecha aquilo ali, ou é de madeira, ou aquele ferro que range. Então, a ilustração do livro para a infância, ele tem o poder de ser sensorial, tem o poder de ser sensorial essa imagem, porque ela leva a criança para brincar naquele lugar. É um terreiro para brincadeira. Então, quando eu vou fazer um trabalho, eu tento pensar qual é o terreiro que eu vou abrir para essa criança brincar. E aí isso varia muito se é um livro, se é um texto que é totalmente imaginado ou se é um texto com fundo histórico, né? Se é um texto com fundo histórico, aí a gente vai ter que fazer uma pesquisa e que a gente coloque naquela imagem as referências históricas, tanto da roupa ou da coroa, ou né, se a coroa é de pena, se a coroa é de ouro, se a coroa é de pano. Né? Então, falando sobre o bordado na ilustração de livros infantis, é isso, eu abro um pouquinho, porque eu não sou uma bordadeira, né? Eu sou uma ilustradora que tem o bordado como um exercício que pode gerar uma alegria, um brilho e um lugar de memória na ilustração. Agora, para além disso, eu venho bordando assim, por amor mesmo, né? Então, eu acho que a última coisa que eu falei pra caramba, não sei se você tinha alguma coisa específica para falar comigo. Mas aí, por exemplo, para dizer assim que o que eu fiz assim, o mais recente, que eu já falei de como eu comecei, né? Dos livros pelos quais eu me dediquei a estudar para aplicar o bordado e as pessoas com quem eu convivi e aprendi, né? E aí eu vou mostrar esse último aqui, quer dizer, o mais recente, porque isso também foi a Lena que me falou. Eu falei, último livro não, o mais recente.
Isso foi ela que falou também para mim há tempos atrás. Então, o bordado mais recente que eu fiz foi agora na quarentena, e que minha filha mais velha, a Glória, ela completou 20 anos. E ela tá fazendo a quarentena na casa da namorada dela. Agora elas foram para uma casa que é na floresta, e eu daqui, ela de lá, né? E a gente se dá muito bem por mensagem. Nossa, às vezes, assim, aqui em casa rolam uns arranca-rabos, assim, que diz, né? Mas a gente se ama muito, mas a gente se dá muito bem por mensagem, assim, é uma coisa ótima. E aí, eu tava com um bastidor, tem uns 20 centímetros aqui. E nessa quarentena, eu queria fazer um presente para ela, né? E aí eu comecei a bordar, e aí eu comecei a bordar uma flor. Aí outra. Aí daqui a pouco aí eu fiz questão de chegar a 20 flores, né? E aí eu fiz o bordado das 20 flores, que esse não é um bordado de canutilho, esse é um bordado de fio, né? E é um bordado de fio, e eu tive tempo de fazer, porque aí eu trabalhava, né, nas ilustrações, nas aulas, né, online, e aí chegava no final do dia, eu ia bordar. Aí teve uma hora que eu falei, gente, é muito doido, porque uma flor, ó, ela sai do miolo e vai soltinha até lá e volta. E ela tá livre, soltinha. Essa daqui toda agarradinha, não tem um respiro. Aí eu fui vendo, essa daqui é cheia de ponta. E aí eu fui observando isso, porque eu não tenho um método de bordar, eu brinco do bordar, é um lugar de liberdade e de conforto, né? É uma relação até muito maternal, porque você bota assim, não sei, eu boto assim pertinho da barriga, né? Fica do tamanho, fica na altura do umbigo, né? E você vai bordar como se estivesse em você, né? E aí, de repente, ele sai, né? Então, assim, é um gestual muito maternal o bordado para mim, né? Então, ele tá aqui colado no umbigo, você vai bordando e, de repente, ele sai ali e vai. Então, aí teve uma hora, na tela não vai dar para ver, porque é o fio amarelo no pano amarelo. Mas teve uma hora que eu estava bordando que me deu uma alegria, porque eu descobri uma coisa, porque eu estava assim, então se essa flor ela é toda rodeada do bordado desse tamanho, ela é toda rodeada do bordado desse tamanho. Só que aí aqui, Marisa, aconteceu uma coisa que eu fiquei tão feliz, porque aqui, olha, tem um ponto grandinho, aí tem um menor, um outro até humildinho. Quando eu fiz isso, de que o ponto grande foi ficando pequeno, e que deu uma dinâmica, assim, eu adorei. Eu falei, aí eu mostrei para todo mundo aqui em casa, né? Olha só que eu descobri, que quando eu tô bordando, eu fui do grande pro pequeno. Assim, são coisas que são tão sutis e são tão simples e básicas, e de repente você se surpreende com isso, né? Esse poder de se ver junto à simplicidade. Aí eu fiz o bordado das 20 flores. E aí eu fiz um breve textinho para ela de presente, que aí eu vou ler para encerrar aqui e dizer que aí eu acho que com esse texto eu consigo dizer como é que é para mim, né? No fundo, como é que é para mim. Aí diz assim, 20 flores. No bordado de 20 flores, teve fio que pulou de flor para flor. Teve fio que deu nó. Bordado que mostra tudo de si, frente e verso. Flores e emaranhados ponto a ponto. Ponto corrente, ponto curvo, ponto reto, ponto grande que foi ficando menor. Bordado de lembranças, ano a ano, dia a dia. Bordado à mão, bordado de mãe, por ainda mais amor e alegria nos 20 anos da filha. Glória, te amo, mamãe. Então, aqui é isso. Quando você falou que ia me chamar para falar de bordado, eu falei, eu só vou porque eu fiz esse bordado. Porque foi lindo. Mas foi o Bina que falou assim, eu falei, Bina, a Marisa me chamou pra gente falar de bordado, mas aí ele falou assim, você fez e escreveu aquilo, fala isso, que é uma coisa que te linka com a maternidade.
E aí tem bordado aqui que a gente faz, eu e Elisa, tem bordado que a Elisa começa, eu termino, tem bordado que eu começo, a Elisa termina. Então, Marisa, eu fico muito feliz da gente estar conversando e de eu poder contar dessas aplicações do bordado nas artes literárias e também do bordado nessa vida, né? E nós temos o nosso trabalho juntas, nós temos a nossa reunião de desejos e de artes que vai acontecer logo, né? Vai. Ô, Lu, E tem uma coisa, diz. Deixa eu te falar uma coisa. Foi tão lindo. Foi muito Obrigada. lindo. As pessoas estão encantadas. Eu vou pedir que as pessoas escrevam no final, quando eu salvar a live, para você poder ler, porque tem muito comentário lindo que não fica aí, não deu para a gente ler. E agora eu queria... Fala. Fernando, vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns, porque é muito rápido. Quando a gente vê... Por isso que, assim, eu até não fiquei com o da Tita. E agora a gente vai, então, cantar para... Salvei o da Tita para a gente Marisa, tem uma poesia do Paulo Leminski que eu separei para concluir esse nosso encontro, que é um presente para você. São 3 frases. Diz assim: signos, sonhos, sombras, imagens. Ninguém vai nunca saber quantas mensagens nos trazem. Ai, que o bordado... Essa é uma poesia do Paulo Leminski, que sejam bordados e artes sempre que abram os portais para a gente, para a nossa imaginação, para a nossa viagem pelo mundo das imagens, tá bom? Viva a sua festa, viva seu dia, parabéns! Vem cá, Vina, ela tá cantando parabéns. Viva! Nessa data querida, muito feliz. Ano de vida. Ai, não guardava ali, meu filho. Olha, sintam-se todos com um pedacinho de doce, né? Que as palavras tenham sido doces. Porque... Cadê Vina? Ê, Vina! Aqui! Gente, Parabéns. foi lindo demais. Muito querida você. Todo amor para você. Obrigada, Bina. Eu não tenho palavras para agradecer a amizade do casal, o carinho sempre. Se fosse, né, se não tivéssemos com isso, eu tenho certeza que vocês estariam aqui na nossa casa, cantando esse parabéns ao vivo, porque todo ano vocês vêm, né? E é assim, é coisa de irmão, né? A gente realmente... É da mesma corriola, como diz Fernando, para não começar a chorar. E aí, então, Parabéns. eu vou pedir de vocês, né? Dizendo que eu estou muito emocionada. Agradeço demais a cada pessoa que veio aqui ver, né? Conhecer o trabalho da Luciana, quem não conhece. É uma ilustradora. Eu digo que ela vai ganhar o prêmio Hans Christian Andersen em pouco tempo, porque ela é maravilhosa, ela tem um conjunto de obras assim incrível, incrível, incrível. Procurem Luciana Greter, né? Tá aqui no Instagram, tá em várias plataformas. Queria falar que amanhã a gente tem a Geisa Moura. O Chico Noé é lá do Maranhão, olha, ele vai vir cantar pra gente. E a Geisa é de Pernambuco. Tá lindo isso, não tá, Lu? A gente... Demais. fazer esse emaranhado. Às 5 em pontos, as fronteiras se abrem, né? Hoje a gente estava lá no Chile, na casa que morou Violeta. Né? E aí Sim. a gente está aí no Flamengo, na casa de Lu e Bina. E aí é isso. Ampliando. E estamos aqui na Gamboa sempre, né? Daqui da Gamboa para essas outras casas. Amiga, eu queria que você se despedisse, tem aí uns minutinhos para você agradecer.
Olha, eu agradeço muito esse encontro. Todo 5 horas da tarde eu venho aqui. Nem sempre eu fico todo o tempo. Eu também estou trabalhando muito online, então tem horas que eu vou e venho. Mas é sempre uma. Eu vejo já tantas histórias aqui tão boas, tão bonitas, né? Que o bordado ele é um exercício de reunir muito, né? Memórias, lembranças, famílias, amigas, amigos, né? Então, Marisa, eu só tenho mesmo a agradecer esse espaço que você está viabilizando de encontros de arte e histórias de vida. E o tempo e a vida, né? Tudo isso que a gente tem, é o que a gente tem. Então, quando a gente pode encontrar e fazer disso um caminho que reúne as pessoas, né? E mais que isso, tem aquele provérbio do Lao Tse que diz, eu até tinha separado aqui também para ler, mas eu já me misturei toda aqui. Ele diz assim: se tem um caminho na sua frente, ele não é seu. Porque o caminho mesmo só você que faz. Se você viu um caminho ali, ele já não é seu, ele já foi feito por outra pessoa. Então, o bordado, ele também tem esse lugar de que você pode fazer, mesmo com todas as heranças e tradições, você também tem a chance de reinventar, né? E de se expor, e de desfazer, né? Quando você quiser, você faz, mas se você também quiser, você desfaz. E faz de outro jeito. Então, as conversas que estão sendo vividas aqui têm esse poder, né? De fazer e de repensar e de realinhar. Então, até quando você falou que ia me chamar, eu tive 2 sentimentos. O primeiro foi, estava esperando por isso. Tava só assim, mas eu já estava até esperando. Quando é que será que Marisa vai me chamar? Então foi o primeiro sentimento. O segundo sentimento foi assim, meu Deus, mas eu não sou bordadeira e eu tô vendo tantas conversas de bordado específicas, assim, sobre técnica e sobre arte técnica, e o meu não é, mas eu tenho histórias de representação que eu posso contar. Então aqui eu vim, então muito obrigada. Um abraço em você e em todos que estão aqui com a gente. Estiveram, estão e que puderam participar com a gente. Muito obrigada mesmo. Lu, você é uma pessoa muito especial, viu? Uma amiga, assim, daquelas que acredita, sabe, amiga que acredita na gente, que confia na gente? Você falou em confia, né? Você é uma amiga que confia nos amigos, sabe? Assim, confia. E isso é muito, muito lindo, porque você é muito talentosa e a sua arte, né? Assim, para mim, é top, né? Então, eu sou fã. E aí eu queria te falar que você é uma bordadeira de memórias, sabe? Borda memórias. De alguma forma, o bordado está ali, né? Porque eu acho que na ilustração você traz essas memórias. E aí o bordado está junto, o pano está junto, o crochê está junto, os paninhos estão juntos, né? Então, beijo, gente. Eu amei meu aniversário aqui. Foi muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. Solange, que bom. Conheça mais a Lu, que realmente vale a pena. E amanhã, então, a gente se vê, para quem puder. Para quem não puder, depois ver de novo. Ou quem puder, só manda um axé. Um beijo. Foi lindo. Um beijo. Obrigada. Valeu, gente. Tchau.